Boa tarde, irmãos. Podem se assentar. Já começamos com esse fogo do Espírito Santo, não é verdade? Quem está sentindo o fogo do Espírito Santo aí, levanta a mão. Ô glória, amém, irmãos. Irmãos, eu me chamo Rodrigo, tenho 34 anos, sou casado há 8 anos com a Carla, essa moça aqui do Ministério Recomeço. Temos a graça de ter um presente do Espírito Santo para nós, que é a nossa querida Helena, de 1 ano e 8 meses. E hoje é uma alegria muito grande para mim estar trazendo a palavra na minha comunidade, na minha paróquia. Eu atualmente coordeno a cidade de Piracanjuba da Renovação Carismática Católica, onde nós temos 2 grupos de oração. Participo do grupo de oração Rainha da Paz, todas as segundas às 19h30 em Piracanjuba. E é com muita alegria que eu venho partilhar a história de alguém que eu conheci e que eu me apaixonei. Essa mulher, Beata Helena Guerra. E o tema que o Senhor pediu para que eu falasse foi uma das frases que essa Beata mais sonhou que acontecesse na igreja. Retornemos ao Espírito Santo. Fala para o seu irmão do seu lado aí. Retornemos ao Espírito Santo. Convence ele, retorne ao Espírito Santo, meu irmão. Meu irmão, eu vou contar um pouquinho, brevemente, o porquê que eu sou tão apaixonado com a vida dessa Beata. A Beata desejava que da cidade de Lucca, na Itália, onde ela nasceu, partisse uma centelha. E que dessa cidade de Lucca, essa pequena centelha, incendiasse todas as nações com o fogo do Espírito Santo de Deus. Ela nasceu em 23 de junho de 1835, no mesmo dia ela foi batizada. Teve a graça de receber o Espírito Santo no dia do seu nascimento. Ela foi uma mulher que desde criança, as crianças, ela já sentia dona, já tinha zelo por cuidar das outras crianças, mesmo sendo outras da mesma idade que ela. As brincadeiras que ela inventava eram brincadeiras santas. Eram brincadeiras que levavam as crianças a conhecer Nossa Senhora. E as crianças, quando Beata Helena Guerra chegava, já falava: lá vem a Santa Helena. Ela passou por um período de longa doença, que acabou em 1864. Essa doença ela ficou em cama por muitos anos. E ela falava que, no seu diário, por deficiência de saúde, passei muitos anos de minha vida e da minha juventude na cama. E eu encontrei Deus na solidão. Eu encontrei Deus na solidão. Nesse tempo, ela se dedicou ao estudo da palavra de Deus. E o estudo dos documentos que falavam dos padres da igreja. E aí ela começa, depois que ela sarou em 1864, ela começa a dedicar sua vida ao serviço dos pobres. Junto com algumas amigas, fundam algumas congregações, amigas espirituais, filhas de Maria. Até que em abril de 1870, um momento marcante na tua história. Na Páscoa, ela vai visitar Roma com seu pai. 1870, no mês de abril. O mês de abril é muito importante para essa Beata. Em 1870, no mês de abril, ela vai visitar Roma. E coincide justamente com o Concílio Vaticano I. E naquele momento ela visita as catacumbas dos mártires, ela visita toda aquela região e fica encantada. E quando ela retorna para Lucca, no dia 23 de junho, ou seja, poucos meses depois, 23 de junho de 1870, Beata Helena Guerra oferece profeticamente sua vida como hóstia sacerdotal pela vida do Papa Pio IX. E parte o desejo no seu coração de consagração total a Deus. Ela não sabia ainda como seria essa missão, mas partiu o desejo. Em 1871, Helena dá início a uma nova experiência de vida religiosa comunitária, que em 1882 vai culminar na formação da Fundação das Irmãs de Santa Zita, lá em Lucca, que promove a educação cultural e religiosa da juventude. Nessa mesma congregação, nessa mesma escola,
vai estudar a sua aluna mais predileta, Santa Gema Galgani, que mais tarde veio se tornar santa da igreja. Ela era aluna da sua congregação. Até que em 1886, Helena sente os primeiros apelos interiores de trabalhar pela devoção do Espírito Santo, de divulgar na igreja o Espírito Santo. E ela escreve secretamente ao Papa por muitas vezes, mas resiste em enviar essas cartas. Ela escreve e deixa guardado. 1886, meus irmãos. E nessas cartas o convite era para que todos os cristãos redescobrissem o Espírito Santo e voltassem a ter a vida segundo o Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas no nosso mundo hoje estão vivendo pela carne, nas obras infrutíferas do demônio, acorrentadas pelo demônio, porque depois de tantos anos, isso foi em 1886, nós estamos em 2014, e quantas pessoas hoje ainda estão distantes do Espírito Santo? Você conhece alguém, meu irmão? Sim ou não? Quanta violência, quanta prostituição, quanto adultério, quanta coisa que o demônio tem colocado para destruir nossas famílias. E o desejo dessa mulher de Deus que se levantou, ela se levantou para proclamar que o homem só pode ser santo se voltar a ter um redescobrimento do Espírito Santo de Deus. E ela desejava isso em toda a igreja. Ela desejava isso em toda a igreja. E ela resistiu por muitos anos, até que em 1893, o Espírito Santo, como fala aquela música do Diego Fernandes, sempre usando os fracos para confundir os fortes. O Espírito Santo usou a cozinheira, que já trabalhava lá há vários anos. E essa cozinheira foi usada pelo Espírito na Eucaristia. Até que um dia ela não conseguiu, de tanto Deus incomodar, de tanto o Espírito Santo falar. Essa cozinheira, ela chegou, ela é Hermínia Georgette, o nome dela. Ela relutou por vários anos, até que um dia, após receber a Eucaristia, ela chegou e falou para a madre. O Espírito Santo disse a ela: queria que você dissesse à madre que convocasse todos os fiéis ao meu coração, em uma universal oração por meio da devoção ao novo cenáculo. Diga que escreva ao Santo Padre, pedindo que reúna todos os cristãos em contínua oração. E foram 8 longos anos de cartas para o Papa. Primeira carta ela escreveu em 17 de abril de 1895. E dessa carta o Papa Leão XIII, na época, divulgou a breve Provida Matris sobre o Espírito Santo. E a última carta ela escreveu em 9 de abril de 1903. Foram 8 longos anos. E todas as cartas eram com um profetismo clamando o retorno ao Espírito Santo. Ela disse: quem é Santo Padre que pode fazer com que o Espírito Santo seja mais conhecido e mais honrado, senão o vigário de Jesus sobre a terra? E a resposta do Papa: escreveu a Provida Matris em 1895, 2 anos depois que recebeu a carta. E em resposta da quarta carta, que foi em 1896, ele pediu para que fosse feito um cenáculo universal. Celebrasse, antes de Pentecostes, uma novena pública, antes de Pentecostes, onde todas as nações iriam fazer um cenáculo universal. Quem fez a novena de Pentecostes daqui, levanta a mão para me ver. Quem participou esse ano da novena de Pentecostes? Levanta as mãos. É fogo ou não é, meu irmão? É fogo ou não é? Lá em Piracanjuba, nós tivemos experiências de um irmão pedindo oração pela sua filha, que estava em estado gravíssimo. Ele pediu oração e a Carla me falou, eu não tenho ele no Facebook, a Carla me falou. E na noite que a Carla me falou, nós colocamos na novena de Pentecostes. E antes de ontem, e ontem qual foi as notícias, amor? Ela já estava bem melhor de saúde, o estado gravíssimo já não existia mais, ela estava já em recuperação, sua saúde sendo restaurada. Nós pedimos a intercessão da Beata Helena Guerra. Eu conheci a história da Beata Helena Guerra em 2009. Muito marcante na minha vida, quando eu estava num congresso estadual da renovação do Tocantins. Alguns aqui conhecem a minha história, o Vilmar já esteve lá pregando conosco.
Fiquei por um longo tempo, minha comunidade natal é aqui, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, mas o Espírito Santo levou a gente a águas mais profundas. Antes de eu sair daqui para mudar para o Tocantins, o Espírito Santo, em uma oração lá em casa, quando a equipe missionária São Bento estava dando um encontro em Montevidéu, onde eu morava, o Espírito Santo falou assim: eu vou dar a chave da cidade de Pedro Afonso em suas mãos. Com poucos meses que eu estava naquela cidade, eu já estava coordenando o grupo de oração e muitas graças aconteceram. No ano de 2009, quando eu estava com todo o grupo de oração reunido no congresso, Reinaldo Bezerra pregou sobre a Helena Guerra e eu senti um profundo amor por ela. E comecei a divulgar a sua devoção. Nós passamos recentemente, nós do Ministério Recomeço, por uma grande dor, mas ao mesmo tempo uma grande vitória que está trazendo a conversão para nós. O nosso irmão guitarrista Márcio Antônio esteve entre a vida e a morte. E não se sabia as causas. Os médicos não conseguiam saber as causas. Até que um dia a Carla passou uma mensagem na sexta-feira, o dia que ele estava mais ruim, que eu no meu coração pensei que nós iríamos perder o Márcio Antônio. E eu chorava rezando o terço da misericórdia junto com o ministério. E naquele momento, eu que não tinha nem lembrado da Beata, de tanto que eu estava desesperado, naquele momento o Espírito Santo falou para o meu coração: clame a intercessão da Beata Helena Guerra. O próprio Espírito falou para mim. Naquele mesmo dia, 25 à noite, eu comecei a fazer a novena de Pentecostes, divulguei para todo o ministério que eles começaram dia 26, juntos no Santíssimo em vigília. E naquele dia 26, quando os médicos diziam que o estado era gravíssimo, que não tinha ciência que explicasse o que estava acontecendo, ele entubado em coma, ele, na pior maneira, as notícias eram de estado gravíssimo. E nós lá, reunimos todos juntos dia 26, que foi o dia da beatificação da Helena Guerra, em 1959, 55 anos atrás. E nós, quando eu cheguei lá, o Vilmar estava na fila para entrar, não foi, Vilmar? E eu falei para o Vilmar o que o Espírito Santo tinha me falado, e que a Beata Helena Guerra iria interceder pelo Márcio Antônio. E passei para ele a palavra que o Espírito Santo tinha me dado. Naquele momento o Vilmar entrou. O Vilmar entrou, todos nós, com a notícia de estrado gravíssimo. Quando o Vilmar voltou de lá, com um semblante alegre, falou para mim assim, falou para nós, todos juntos reunidos: para a honra e glória de Jesus, as notícias são boas. O seu estado de saúde está bem melhor. Os batimentos cardíacos que já estavam em 40, voltou para 100. A pressão arterial que já estava em 23, voltou para em torno de 13. Ele já está mais melhor, ele já está mais corado. E naquele momento, nós fizemos um grupo de oração em frente ao hospital, agradecendo a Beata Helena Guerra pela tua intercessão no dia 26 de abril. O dia que São João 23, que foi canonizado no dia 27, um dia depois, e proclamou ela como apóstola do Espírito Santo. O mesmo São João 23, que declarou essa mulher como apóstola da efusão do Espírito Santo. E são muitos testemunhos, meus irmãos, muitos. Eu quero chamar aqui agora a Roseli e o Paulo Gontijo, que vieram lá de Uberlândia, onde a Beata Helena Guerra, em abril de 2010, a cerca de 350, 360 quilômetros daqui, manifestou mais um milagre pela tua intercessão entre tantos. Eles estão aqui para testemunhar. E ontem, Roseli, quando você falava ontem, que quando o Paulo saiu daquela UTI e foi para sua casa imóvel, você chegou a pensar que você é uma tola, se você poderia realmente falar que era um milagre. E o Espírito falou: é milagre. O Márcio Antônio agora está fazendo hemodiálise. Pela ciência ele tem de fazer hemodiálise 3 vezes na semana. Mas nós proclamamos em nome de Jesus: é um milagre. Como você proclamou naquele momento, é um milagre. O Márcio Antônio vai dar testemunho da glória de Deus para toda essa comunidade, tocando com esse Ministério Recomeço, para a honra e glória de Jesus, para a honra e glória do Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja mais conhecido e amado por toda a nossa igreja, porque esse era o desejo dessa mulher, era esse o desejo, que o Espírito Santo seja mais conhecido e amado.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Roseli do Paulo. Eu sou o Paulo da Roseli. Nós viemos lá de Uberlândia. Lá nós participamos do grupo de oração Renascer. Somos casados há 26 anos, temos 2 filhos. E nós estamos aqui nesta tarde porque nós viemos contar para vocês a mais linda verdade que aconteceu na nossa vida em 2010. Tudo que nós vamos falar aqui é apenas uma pálida noção. O que nós vamos falar aqui foi muito maior do que a gente consegue expressar. É muito mais, muito mais. Em 2009, a minha irmã, que fazia parte da equipe de coordenação da renovação carismática em Uberlândia, num terço em família, falou da Beata Helena Guerra, naquela noite de 2009. Ela acabava de chegar do ENF e falou da Beata Helena Guerra. Não me interessou, eu não quis ouvir. Em 2010, novamente ela chega do ENF e fala da Beata Helena Guerra de novo. Mais uma vez eu não quis ouvir. Fiz até um gracejo. Sem saber, eu zombei de Deus. Eu olhei para o lado e disse para o meu filho: já tem tanto santo na igreja? Quero saber de Beata nada. Embora eu fosse uma pessoa de muita fé, tinha acabado de ler o livro do Nil Vélez, de uma vida onde aconteceu um grande milagre. E quando acabei de ler o livro, guardei o livro e disse assim: isso só acontece com quem a gente não conhece. É tão bonito, mas é só com quem a gente não conhece. Em 2009, estávamos aposentando. Trabalhávamos na Universidade Federal de Uberlândia, na enfermagem. Dia 5 de abril, após um dia normal de trabalho, meu esposo chega em casa e resolve podar uma árvore na porta da casa. Cai de 6 metros de altura. Quando eu chego lá fora, eu vi que todos os nossos sonhos tinham acabado. Num estado de muita gravidade, ele foi encaminhado para o hospital, onde trabalhávamos. E o tempo todo, o Senhor colocou uma linda frase na minha boca. Uma linda frase que se tornaria a mais linda verdade dentro da nossa família e dentro da cidade de Uberlândia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E jogando água benta e repetindo o tempo todo que o sangue de Jesus tinha poder. Que o sangue de Jesus tem poder. E ele deu entrada no hospital, e naquele momento o Senhor já começava a sinalizar que estava cuidando de nós. Embora eu ainda não visse nada. Maria Helena, uma enfermeira, abre a porta daquele pronto-socorro e acode o Paulo. Presta todos os primeiros socorros ao Paulo. Paulo
deu entrada naquele hospital na hora da misericórdia, 3 horas da tarde. Ele ainda me reconhecia. Durante aquele dia, Paulo foi agravando. E à noite, nós ficamos completamente sozinhos. Todos foram. E naquele abandono completo, o Paulo agravou tudo que poderia ter agravado. E eu me encontrava no mais absoluto respeito humano com as pessoas. Embora visse que as coisas não estavam caminhando como deveria, eu fui tomada de um respeito absurdo. E só repetia: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mas que vida tola. Salvei vida de tantas pessoas, ajudei. E agora, meu marido morre assim, na hora da nossa aposentadoria. Estávamos sonhando em mudar para a chácara, e agora acaba tudo assim tão de repente. Paulo agravou tanto, que no dia seguinte, antes disso, tem muitos detalhes, mas um dia o Senhor providenciará que isso seja escrito, porque o testemunho é muito longo. Na manhã de terça-feira, Paulo é encaminhado para o centro cirúrgico. Minha família foi avisada que se vivo ele saísse, as sequelas seriam irreversíveis. Nós passamos o dia todo na capela rezando. O que eu mais queria era rezar. Eu tinha muita preguiça de rezar o terço. E agora, o que me sustentava de pé era a oração do terço. E no final daquele dia, Paulo sai do centro cirúrgico. E eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Paulo, um homem muito saudável, nenhum vício, todo arrebentado. Esse osso colocado dentro da barriga, todo entubado. E eu não conseguia absorver todo aquele acontecimento. E eu retornei para casa com essa imagem. E já desde o início, houve um grande clamor. Todos clamavam, pedindo ao Senhor que o Paulo vivesse. Nas primeiras visitas que fizemos àquele hospital, voltei em casa em gritos, porque não tinha sinal de vida no corpo do Paulo. Todos os outros dias, nenhum sinal de vida. Mas a todo momento que eu procurava a palavra e abria, o Senhor me dizia: ele vai viver. Misteriosamente, irmãos, isso foi tudo anotado. Eu fui levada a escrever tudo, dia por dia. Está tudo escrito. Se não tivesse escrito, até eu duvidaria dos momentos em que o Senhor dizia: ele vai viver. E os médicos diziam: não viverá. Logo, logo, foi criada uma escala de pessoas de comunhão diária e que estavam fazendo a novena, a Beata Helena Guerra, para estar dentro da UTI. Todos os dias tinha alguém ali, fazendo a novena e pedindo pela vida do Paulo. Menos eu. Eu não sabia nada da Beata. Lembra?
naquelas 2 noites que tentaram falar a mim, eu não quis ouvir. A graça passou. A graça não invade. Ela passou por mim e eu não acolhi. Mas Deus, na sua misericórdia, mandou aqueles que tiveram a humildade de acolher. E esses que tiveram a humildade de acolher, estavam diante dele, pedindo a intercessão da Beata. Chegamos no dia 12 de abril. Dia 12 de abril, eu vou ao hospital para que o médico que fez a cirurgia dele, médico muito competente daquele hospital, me dissesse qual era a real situação do Paulo. E o doutor Paulo Marinho me diz, com a maior frieza e seriedade, para você entender, se existisse uma escala de gravidade de 1 a 10, ele está no 9. Não tem mais nada para fazer. Eu voltei em gritos para casa, mas em todo momento, o povo da igreja, que são os primeiros que chegam para nos acudir, abria a palavra para mim. E a palavra me dizia, acima dos esforços humanos, tem Deus. Não acredite nas evidências. Ele vai se levantar. E vocês vão testemunhar. O padre, naquela tarde, celebrava uma missa lá na paróquia. E a pedido de uma amiga nossa, o padre foi até o hospital e levou o sangue de Jesus para o Paulo. E colocou 3 gotas, irmãos, na boca do Paulo. E o Paulo, que estava com o cérebro completamente apagado, abre os olhos e se mexe todinho. Só o padre que viu tremendo milagre. Mas o Senhor não permitiu que o padre visse neste gesto algo surpreendente. Até mesmo porque o padre não nos conhecia. E o padre não comentou com ninguém, Deus não permitiu, não era hora. E o Paulo voltou ao mais profundo silêncio. Silêncio tão grande que 3 dias depois, 10 horas da manhã, desligaram todos os aparelhos. Meu irmão, que é médico, estava junto e atesta tudo isso. Não tinha vida mais, estava clinicamente morto. Toda uma equipe de médicos, professores, muito competentes ali. Os exames mostravam que ele estava clinicamente morto. Desligaram tudo para agilizar a doação dos órgãos. Misteriosamente, o Paulo mostra que está vivo. A partir dali, os médicos daquela UTI não entendiam o que estava acontecendo. Mas tal acontecimento levou um médico evangélico daquela UTI a fazer um relatório para nós, mostrando que o que aconteceu ali foi um milagre. E um outro professor também, de mais de 37 anos, dentro da neuro, a dizer que algo muito grande aconteceu acima da medicina. Mesmo assim, o médico disse para nós, não se animem tanto assim. Levará 2 anos para recuperar alguma das funções, porque tirou muito cérebro do lado direito e teve uma isquemia
enorme do lado esquerdo. Com 2 anos, contrariando a medicina mais uma vez, Paulo vai a Romaria a pé. Quantos quilômetros, Paulo? 100 quilômetros a pé. Palmas para Jesus, irmãos. Nosso Deus é vivo. É vivo. Amém. E aí, Paulo sai da UTI. Paulo sai da UTI, Paulo vai para o quarto. Dentro do quarto, ele ainda imóvel. Eu começo a proclamar que era milagre. É milagre, vai parar em Roma. E a mamãe me olhava e falava, gente, essa tá maluca, falar uma coisa dessa para as pessoas. Falei, é milagre, vai parar em Roma. Para honra e glória do nosso Deus. Para que as pessoas retornem verdadeiramente à Eucaristia. Para que as pessoas acreditem na maior verdade, na razão da nossa vida, que está em cada Santa Missa, no altar. E eu voltei para aquele quarto com um pouco de vergonha, falei, Jesus, parece que eu estou ridícula. Eu estou dizendo que é milagre. Acabei de proclamar para aquele médico amigo meu, mas ele não está mexendo nada, ele está intacto. Eu posso continuar falando que é milagre? Abri a palavra aleatoriamente. E o Senhor me disse, é milagre. E é para proclamar. Vai proclamar como uma corneta pelo mundo inteiro. Eu não tinha noção do que seria isso, mas eu obedecia o tempo todo. Paulo retorna para casa. Foi recuperando cada dia maravilhosamente bem. Logo, logo, eu quero saber sobre a Beata Helena Guerra. Agora eu quero saber. E começo a ler um livro da Beata Helena Guerra. E logo, logo fico muito admirada. Porque eu pego os meus escritos e comparo com os da Beata Helena Guerra. E começo a me assustar e a me encantar com as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Todas as datas do Paulo batem com as datas importantíssimas na vida da Beata Helena Guerra. Tudo na vida da Beata Helena Guerra foi o mês de abril. Todo esse acontecimento foi no mês de abril. Hoje, irmãos, o caso do Paulo se encontra em Roma, realmente sendo investigado. Hoje, em Uberlândia, tem um oratório dedicado à Beata Helena Guerra. Hoje tem novena perpétua lá na nossa paróquia. O maior milagre, o milagre que Deus fez na nossa vida, não se esgotou. Milagres e maravilhas têm acontecido ali dentro de Uberlândia. E vai acontecer muito mais por esse Brasil afora. Porque o nosso Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós, apesar das nossas misérias. E nestes tempos, o grande aprendizado que eu tirei para a minha vida, e que eu tenho andado, nós temos andado por todos os lados, chamando todos a acreditar e a cuidar com maior carinho da Eucaristia. Temos convidado a todos a não perder de jeito nenhum a Santa Missa, por nada dessa vida. Porque a Eucaristia, Jesus, é que nos dá forças para esta caminhada longa e difícil rumo aos céus. Como eu disse, tem muito mais para ser falado. Mas eu te convido a acessar o site da Beata Helena Guerra. E lá você vai acabar de saber sobre todos os detalhes. Amém?
Como a Roseli falou, o nosso tempo é muito corrido. Eu estou aqui nessa tarde para provar para vocês aquela promessa que Jesus nos fez, de quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu me alimento dessa carne e tive a graça de poder beber o seu sangue. Porque quando o padre colocou as 3 gotas na minha boca, foi o primeiro sinal que Jesus estava dando que eu não ia morrer. E graças à intercessão da Beata Helena Guerra, a fé do padre William de ir na UTI levar o sangue, e a oração de toda a comunidade, eu estou aqui nessa tarde. Porque se não fosse a fé de tanta gente, a oração de tantas pessoas, Beata Helena Guerra, eu tenho certeza que eu não estava aqui. E eu vou cantar essa música também que a gente vai cantar agora. É um colega meu que chegou lá em casa no dia 14 para visitar a Roseli. Ele já sabia que dia 15 ia desligar os aparelhos, ele me contou. Aí ele falou: Paulo, eu cheguei na sua casa, estava cheio de gente rezando, todo mundo fazendo oração. E a Roseli não sabia que ia desligar o aparelho no outro dia, ela estava numa alegria que você precisava ver. Aí quando ela me viu, ela pegou e falou: Roberto, pega o violão do Paulo aqui, canta uma música que ele gostava para nós. Aí ele falou: eu vou cantar, Roseli, uma música, mas ele sempre canta na igreja, toda hora que a gente está junto. Mas eu tenho certeza que daqui uns dias nós estamos cantando ela de novo. E a gente sempre canta ela quando encontra. Existe um poço de águas cristalinas, e quem bebe nunca mais volta a ter sede dessa fonte que brota água viva, jorrará em cada ser eterna vida. E este poço e essa água e essa fonte é Jesus. E este poço e esta água e esta fonte é Jesus. Preciso tanto de água desta fonte, onde encontro toda força para viver. A vida eterna existe nesta água, desta fonte, água viva vou beber. Todo mundo quem souber canta. E este poço e esta água E esta fonte e esta fonte é Jesus. É Jesus. E este poço e esta água e esta fonte é Jesus. Preciso tanto de água desta fonte, onde encontro toda força para viver. Vida eterna existe nesta água, desta fonte, água viva vou beber. E este poço e esta água e esta fonte é Jesus. E este poço e esta água e esta fonte é Jesus. Jesus. Gente, quando só pra cima.
Quando eu estava bem recuperando, assim, que eu já estava lendo a palavra de Deus, eu abri a palavra de Deus, assim, a primeira onde bati o olho. Eu te ressuscitei para você sair por todos os lugares onde for chamado para testemunhar o que eu fiz na sua vida. E aonde a gente for chamado, a gente vai. Amém? Palmas para Ele. Amém. E para a Beata Helena Guerra também, que intercedeu. Queria chamar minha família aqui. Helena, compadre, comadre, vem aqui por favor. Vem aqui. Helena, compadre, comadre. A Carla. Eu esqueci de falar no testemunho. Eu digo que a Beata Helena Guerra começou a interceder pela minha família desde antes de eu conhecer a sua história. A Helena chama a Helena por causa da intercessão dela. No dia que a gente soube da gravidez, todos os dias a gente orava. A mesma oração que o Papa Leão XIII orou na virada do século XIX para o século XX, consagrando o século ao Espírito Santo, o Vini Creator. Todos os dias eu orava essa oração. Quando eu fui para Tocantins, a gente chegou em Tocantins em março de 2006. Esses 2 anjos que o Senhor nos mandou chegou em fevereiro de 2006. Convidei várias vezes eles para os grupos de oração. Eles nunca puderam estar. Quando eles me viam, eu já cortava a volta, com vergonha. A gente via ele na missa. Até um dia que a equipe Vida Nova foi lá pregar um rebanhão de carnaval em 2007. É isso mesmo, comadre? 2007. E eu convidei eles para ajudar na organização do evento e eles ajudaram. Naquele momento o Espírito Santo laçou eles e eles começaram na missão no grupo de oração. Nós saímos de Pedro Afonso, Tocantins. Qual ano? Outubro de 2009, eu e a Carla foi para Balsas, Maranhão. 2 meses depois, eles vão para Uberlândia. Eu não sabia desse milagre em Uberlândia, não sabíamos. Quando nós ficamos sabendo da Helena que ia chegar, nós entendendo a importância do batismo, nós começamos a pedir que o Espírito Santo mostrasse os padrinhos para ela. E como nós tínhamos ficado muito tempo longe, a gente já estava aqui em Piracanjuba, tentava reaproximação com alguns daquela época, há mais de 8 anos atrás, não conseguia. E o Espírito Santo levou eu até a graça de ir lá, em Uberlândia, a trabalho, em outubro de 2013. Outubro de 2012. Outubro de 2012. A Helena estava com 1 mês. Naquele momento o Espírito Santo colocou o desejo no meu coração de chamar eles para ser padrinho. Não sabia do milagre em Uberlândia. Quando eu cheguei e falei com a Carla falou: confirmo. Depois de 2 meses, em dezembro, nós fomos com a Helena lá, ainda novinha, convidar oficialmente eles para padrinho. E aí depois eles vieram me falar do milagre que tinha acontecido em Uberlândia por intercessão da Beata Helena Guerra. E aí eu pude compreender que desde antes de eu conhecer a sua história, ela já intercedia por mim. Obrigado, compadre e comadre, por estar aqui conosco. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Obrigado a vocês. Tem alguém aí presente agora, tá vendo aqui, ó? Olha que coisa mais linda, gente, que eu acabei de ganhar. Depois eu explico.